Olá, meu nome é Albert Martins de Oliveira Filho, tenho 31 anos, sou casado com a Mariana, tenho uma filhinha de 2 meses chamada Júlia. Também um milagre de Deus, há 3 anos que nós ansiávamos por ela, foi uma experiência de esperar em Deus, tão gostosa. Sou responsável pela área de comunicação aqui do Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Queria compartilhar com você rapidamente a forma gentil com que Deus foi chamando o meu coração, a minha vida, como eu entreguei a minha carreira, a minha vida, o meu coração, tudo nas mãos de Deus. Minha história não tem nada assim de tão espetacular ou de dramático, não tive uma perda de alguém próximo da minha família ou nenhum envolvimento sério com drogas ou com qualquer outro problema assim tão dramático. Sempre tive uma vida muito tranquila, muito serena. Sinto que Deus me chamou de uma forma muito gentil no relacionamento com Ele. Acho que hoje eu vou tentar compartilhar um pouquinho dessa minha história nesses poucos minutos que a gente tem aqui. Nasci num lar cristão, desde os meus 5, 6 anos muito envolvido na igreja, especialmente aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba, quando em 88 a gente chegou aqui. Desde então faço parte dessa igreja, sempre envolvido. Eu tive o privilégio de estudar em boas escolas, colégios particulares. Meu segundo grau foi no antigo Cefet, curso técnico em eletrônica, hoje é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e tinha essa linha muito racional, muito de exatas. Eu gostava muito de eletrônica, gosto ainda muito de eletrônica, de robótica, mecatrônica. Esse era meu sonho, meu viés de vida nessa época. Mas aí comecei a me envolver com comunicação, fui fazer publicidade e propaganda, me formei. E já no ministério aqui fiz uma pós em desenvolvimento gerencial na FAI e agora eu estou cursando uma pós em liderança e pastoreio na Faculdade Batista. Eu só fui ter minha decisão, meu chamado mesmo, fui entregar minha vida mesmo a Cristo já com 15, 16 anos. Então eu já estava muito envolvido aqui na igreja. Mas a partir dessa idade aqui realmente eu assumi um compromisso, eu assumi mesmo a decisão de seguir os passos de Jesus, de entregar a minha vida para Deus. E isso foi um processo de entrega, de desafios, de provas, de testes, onde Deus foi moldando o meu caráter, a minha vida e me transformando daquele homem tão racional, aquele jovem tão voltado às ciências exatas e a esse mundo tão certo ou errado ou racional, para um mundo mais de saber depender de Deus, de saber esperar em Deus, de conhecer a vontade dele para a minha vida. E nessas etapas, nesses processos, foram várias experiências. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava ainda trabalhando no meio secular, numa agência de comunicação, e eu tinha uma expectativa de um salário X, e eu era recém-casado, e isso não se cumpriu, e nós estávamos vivendo ali com um pouco mais de um salário mínimo na época, e ainda assim tendo aluguel, responsabilidades em casa, responsabilidades financeiras, com comida, combustível e tudo mais, mas ainda assim foi uma fase muito gostosa, onde Deus esteve provando ali a minha vida, meu caráter. Eu aprendi ali a depender de Deus, porque mesmo nessa época já tinha muitos valores na minha vida, como por exemplo, devolver o dízimo, entregar a oferta a Deus, e isso nunca faltou, mesmo vivendo assim tão apertadinho, nós nunca deixamos isso de lado. E Deus honrou e tem honrado isso no restante da nossa história. Então eu vejo ali como uma primeira experiência naqueles meses, naquela fase em que a gente tinha um sustento tão limitado, Deus colocando a sua mão e nos ajudando naquele começo de relacionamento. Foi uma fase muito especial. Pouco tempo depois veio efetivamente o meu chamado ministerial. Eu estava saindo de uma outra empresa, indo para um outro lugar lá envolvendo comunicação, quando o pastor me convidou para vir trabalhar na igreja. E nessa época eu já sentia esse desejo de me envolver ministerialmente dentro da igreja e com a comunicação. São duas paixões, porque como eu era muito envolvido aqui com a igreja, como voluntário, desde adolescente, jovem, na liderança dos ministérios, ajudando na criação de materiais. Meu tempo todo de faculdade também foi sempre criando, ajudando, produzindo muitas coisas aqui. E eu conversava muito com o pastor Paulo Davi, na época, pastor dos jovens, sobre o sonho de, poxa, se tivesse mais tempo, se tivesse condições de poder estar mais envolvido na igreja, trabalhando, produzindo coisas de comunicação para ajudar os ministérios, os eventos, os projetos, a igreja como um todo, né? Mas isso ainda estava no campo dos sonhos. E ainda também
dentro de mim ainda não pensava em trabalhar efetivamente numa igreja. Eu não imaginava isso, não achava que isso ia dar certo nunca, jamais. Eu achava que pastor, missionário, isso daí é coisa para passar perrengue, para passar dificuldade financeira, para você abdicar dos seus sonhos, de uma vida material, às vezes, de desejos, de coisas que você gostaria de conquistar, né, que você teria que deixar tudo isso de lado. Mas na prática foi mais ou menos isso que aconteceu. Deus foi transformando mesmo o meu caráter, minha vida, foram experiências que me fizeram chegar até esse convite e a topar e aceitar. E já não olhando mais para a carreira, para salário, para dinheiro, para recursos, onde eu fui parando de olhar para os meus amigos de faculdade, para o mercado, onde você olhava talvez, puxa, onde que eu poderia estar? O que que eu poderia estar fazendo? O que que eu poderia estar ganhando? Prêmios, né, talvez, reconhecimento, fama, tanta coisa. Eu resolvi deixar, entregar tudo isso nos pés da cruz e dizer, ó Deus, eu estou aqui, me usa aqui na igreja, me usa aqui na comunicação. E por enquanto o que a gente tinha ali era editar os programas de rádio numa salinha tão pequenininha, trabalho tão simples, mas que, se for pensar e olhar hoje o que é a comunicação da nossa igreja, eu nem imaginava, gente, eu nem sonhava isso. Mas ainda assim Deus tem permitido experiências maravilhosas. Eu entendo que o fato de eu estar aqui ministerialmente, trabalhando numa igreja, não significa que você aí, onde quer que você esteja, fazendo o que você estiver fazendo, aonde você estiver, você pode sim fazer a diferença. Ser um profissional excelente, ser um cara muito competente, uma mulher muito competente, com o seu talento, com o seu dom aí na sua empresa. Não precisa ser somente numa igreja que você pode trabalhar para alcançar pessoas. É através do seu testemunho, é através daquilo que você faz, das suas palavras, das suas atitudes, das suas ações, da maneira como você lida com as pessoas, como você gerencia as pessoas ao seu lado também. Todo dia quando você acorda, às vezes cansado, você está cheio de tarefas, cheio de atividades, tantas responsabilidades, mas você está feliz, você está contente. Percebo que eu estou fazendo algo que é aquilo que Deus espera, que a gente gosta, que a gente ama, que faz com paixão, com alegria. Tem coisas que às vezes não funcionam, tem outras que funcionam, que dão certo. E graças a Deus por isso, porque quando você está no centro da vontade de Deus, com certeza ela vai ser boa, perfeita e agradável.